Mas o que é que nos deve motivar para nós nos enriquecermos no conhecimento de Cristo? O que é que deve nos motivar? Algo deve nos motivar a nós buscarmos sermos ricos no conhecimento de Cristo. Não é meramente o fato de nós termos bagagem intelectual, digamos assim, de nos defendermos dos falsos ensinamentos. O fato que deve nos motivar a sermos ricos no conhecimento de Cristo não é meramente conhecer a Bíblia, mas existem aqui 3 causas que os versículos de 9 a 12 de Colossenses 2 mostram. Causas que nos levam que nos motivam a, de fato, nós sermos ricos no conhecimento de Cristo e assim termos bagagem, termos armas para nos defender dos falsos ensinos. Então, por isso eu convido os irmãos para nós lermos aqui Colossenses capítulo 2, de 9 a 12, que diz assim: porquanto, ou porque, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No versículo 10: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por esse texto que nós acabamos de ler, que nos mostra 3 causas que nos motivam a nos enriquecermos no conhecimento de Cristo, para termos armas e bagagem para nos defender dos falsos ensinamentos, para termos como perceber os falsos ensinamentos. Peço que o Senhor nos ajude a vermos essas causas que devem nos motivar. Peço que o Senhor, através do Espírito Santo que está aqui presente, nos capacite para ensinar, nos capacite para ouvir, nos capacite para aprender. Peço também que o Espírito Santo nessa noite nos ensine, nos exorte, nos repreenda e nos corrija com a tua palavra. Peço que o Senhor esteja perdoando nossos pecados. Todos nós aqui somos pecadores indignos de estarmos aqui, mas eu peço por tua misericórdia que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, perdoe nossos pecados e esteja nos concedendo a bênção, a graça de estarmos aqui presentes, ouvindo e aprendendo a tua palavra. Nos capacite para isso. É o que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler mostram as causas, as 3 causas que nos motivam a enriquecermos no conhecimento de Cristo. Lembre, você deve enriquecer no conhecimento de Cristo não é meramente porque você vai adquirir mais conhecimento, não, ou meramente para combater os falsos ensinos. Pode ser que os falsos ensinos nunca entrem aqui nessa igreja. Pode ser que os pastores no futuro dessa igreja nunca ensinem falsos ensinos aqui. Ou seja, pode ser que vocês nunca tenham que se defender contra os falsos ensinos. Então, na motivação não deve ser essa. Mas esse texto que nós lemos nos mostra as motivações, nos mostram as causas que devem ser os motivos de nós nos enriquecermos no conhecimento de Cristo. E a primeira causa é no versículo 9, porque toda a plenitude da divindade habita em Cristo corporalmente. No versículo 9 diz isso. Ou seja, Jesus, o próprio Cristo, é quem deve ser a nossa motivação maior. Jesus é quem deve ser a nossa motivação maior de crescermos no conhecimento dele. Jesus, a pessoa de Jesus, que é supremo, como nós vimos, como nós estamos vendo aqui nessas pregações, é quem deve ser a primeira causa de nós nos esforçarmos para enriquecermos no conhecimento de Cristo.
Causa número 1 é porque toda a plenitude da divindade habita em Cristo corporalmente. Plenitude, irmãos, como diz aqui no versículo 9, não é algo apenas que é abundante, não é algo apenas abundante, não, mas é algo que é superabundante. Jesus, ele é pleno porque ele é superabundante. E quando nós vemos aqui, junto com esse verbo habita, né, porque nele habita toda a plenitude da divindade, esse verbozinho aqui habita, mostra que essa plenitude sempre habitou em Cristo. O interessante é que esse verbo aqui habita, ele está no presente, mas o aspecto dele mostra que ele não depende do tempo. Ele era como se fosse no presente atemporal, que não dependesse do tempo, como se Jesus ele sempre estivesse pleno, como se a plenitude divina sempre habitasse na pessoa de Cristo. Jesus, ele é Deus. Esta plenitude que diz aqui no versículo 9, a plenitude da divindade sempre habitou e sempre vai habitar em Cristo. Por isso que ele diz lá em Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 8, ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno e como é eterno, a plenitude da divindade sempre habitou nele. Isto quer dizer que Jesus ele possui no seu corpo, na sua carne, a completa medida da divindade. Jesus ele é Deus homem. O muito interessante nisso daqui é que esse versículo 9 vai completamente contra aquela heresia que eu falei, né, do pré-gnosticismo que estava chegando lá na igreja de Colosso, onde as pessoas diziam que Jesus era apenas um homem, que ele não é Deus, mas o apóstolo Paulo, no versículo 9, diz claramente que no corpo dele, que corporalmente, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. No corpo de Cristo habita a completa medida da divindade. Jesus, ele é o homem-Deus. Jesus, ele é homem e ele é Deus ao mesmo tempo. Não outro Deus, mas o mesmo Deus que o Pai e o mesmo Deus que no Espírito Santo. E essa deve ser a primeira causa que deve nos motivar, porque o nosso Senhor é o homem cujo corpo dele está toda a plenitude da divindade. Nele superabunda a plenitude da divindade. E essa deve ser nossa motivação. Irmão, como é que Cristo tem estado na sua vida? Cristo ele tem estado presente na sua vida. Pense bem nisso. Cristo, ele tem estado presente na sua vida. Nós vimos lá naqueles versículos que eu lembrei aqui de João capítulo 14, a partir do versículo 16, nós vimos que o Espírito Santo ele está presente nas nossas vidas. E, consequentemente, se o Espírito Santo ele está presente, Jesus também ele está presente. Lembre que Jesus é o Deus homem que anda no meio das igrejas. Como diz lá no meio de Apocalipse, ele anda no meio das igrejas, ele está aqui presente agora no nosso meio. Mas como é que ele tem estado na sua vida? Que posição Cristo tem ocupado na sua vida? Cristo tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Pense bem. Essa é a primeira exortação, que é a primeira causa que deve nos motivar a sermos plenos no conhecimento de Cristo, a sermos ricos no conhecimento de Cristo. É porque Jesus é o homem-Deus, o homem em cujo corpo habita toda a plenitude da divindade. Nosso Senhor não é meramente um homem, mas é o homem-Deus, o homem todo-poderoso. E isso é o que deve motivar você, em primeiro lugar, a ser rico no conhecimento dele. Conheça, se esforce a conhecer esse Senhor, que é o Deus homem, que é o homem em cujo corpo habita toda a plenitude da divindade. Se esforce em conhecer
esse homem que é Deus e que é o nosso Senhor Jesus Cristo, se esforça. Irmãos, a vida de crente é uma vida de esforço, não é uma vida fácil. Na vida de crente, nós temos que nos esforçar. Muitas vezes nós temos que abdicar de muitas coisas. Muitas vezes nós temos que deixar muitas coisas de lado para ter Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós somos pecadores e com certeza nem sempre Cristo está em primeiro lugar nas nossas vidas. Nem na minha, nem na sua. Nem sempre Cristo ele está em primeiro lugar porque nós somos pecadores. Mas isso não deve servir de desculpa para que a gente não se esforce para que ele de fato esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, irmão, não coloque o computador, ou a internet, ou o Facebook, ou as redes sociais como primeiro lugar na sua vida. Não coloque as amizades como primeiro lugar na sua vida. Não coloque os filhos como primeiro lugar na sua vida. Não coloque o esposo como primeiro lugar na sua vida. Não coloque a esposa como primeiro lugar na sua vida, mas coloque Cristo como o primeiro lugar na sua vida. Lembra quando Jesus disse que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dele e consequentemente ele, todas as coisas nos são acrescentadas? Então, quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas, nossa família é abençoada, nossa esposa é abençoada, o seu esposo é abençoado, os seus filhos são abençoados, o seu trabalho é abençoado, os seus vizinhos são abençoados. Lembra da vida de José, que colocou Deus em primeiro lugar na vida dele? Deus abençoou ele grandemente, abençoou ele, abençoou até a nação do Egito por causa dele, porque ele era um homem que colocava Deus e colocava Cristo em primeiro lugar na vida dele. Então lembre disso, coloque Jesus acima de tudo na sua vida. A pessoa que deve estar acima de tudo na sua vida não é seu pai, não é sua mãe, não é seu esposo, não é sua esposa, não é seus filhos, mas é Jesus Cristo que deve estar em primeiro lugar na sua vida. E o resto das coisas ele acrescenta. Com certeza, muitos iriam se escandalizar com isso que eu estou falando, porque muitos dizem assim: bote a família em primeiro lugar, mas isso é errado. Quem deve estar em primeiro lugar é Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas, como diz lá. Então essa é a primeira causa que deve nos motivar a sermos conhecedores de Cristo, a sermos ricos nesse conhecimento de Cristo. É porque Ele é o Deus homem em cujo corpo habita toda a plenitude da divindade, e Ele é o nosso Senhor, e Ele é o nosso Salvador, e Ele é quem deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Causa número 2, está lá no versículo 10. A causa número 2 é porque nós estamos aperfeiçoados em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Não é isso que diz aí no versículo 10, que diz, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Então essa é a segunda causa que deve nos motivar a nos esforçarmos a sermos ricos no conhecimento bíblico. E a causa é essa, que nós estamos aperfeiçoados em Cristo. E Cristo, além de nós estarmos aperfeiçoados nele, ele é a cabeça de todo principado e potestade. Nós estamos aperfeiçoados. Isso, irmãos, mostra uma ideia progressiva aqui. O verbo está aqui, ele está no presente. Mas o aspecto dele, a ideia que ele passa é uma ideia progressiva. Ou seja, quando nós nos convertemos a Cristo, lembra no dia que você se converteu a Cristo? Então você foi aperfeiçoado em Cristo naquele dia. Mas só que esse aperfeiçoamento ele é progressivo e ele continua até hoje. Entende? Então quando o texto diz que
nós estamos aperfeiçoados em Cristo, mostra essa ideia progressiva, que nós já fomos aperfeiçoados, mas ainda não estamos plenamente aperfeiçoados. Então esse aperfeiçoamento, ele perdura a cada momento, todos os dias da nossa vida. É um aperfeiçoamento progressivo. Este aperfeiçoamento, ele envolve a presença constante do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo, como nós vimos lá em João 14, nesses versículos aqui que eu disse, ele está constantemente nas nossas vidas. Então, constantemente, ele nos aperfeiçoa. Então, é nesse sentido que o versículo 10 diz: também nele estáis aperfeiçoados. É um aperfeiçoamento progressivo. Lá em Efésios capítulo 1, verso 13, né? Não abra lá, mas se você quiser anotar, eu vou só ler aqui, Efésios 1:13, deixa aberto aí com Colossenses 2. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, no momento da nossa conversão, no momento da sua conversão, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, você foi declarado salvo quando você se converteu. O Espírito Santo, ele passou a habitar plenamente em você, constantemente em você, porque você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. E este aperfeiçoamento envolve a presença constante também de Cristo na sua vida. Lá em Efésios ainda, Efésios 2:11, diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Ou seja, ele nos lembra aqui do tempo em que nós estávamos sem Cristo, do tempo em que você estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas no versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, no momento que nós nos convertemos, nós fomos aproximados de Deus através do sangue de Cristo. Este aperfeiçoamento envolve, além disso que eu já falei, a reconciliação com Deus através da morte de Cristo. E reconciliação exige o perdão dos pecados. Reconciliação envolve o perdão dos pecados, como diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 21, que é um texto que nós lemos aqui no mês passado, que diz assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Deus, ele perdoou nossos pecados e nos reconciliou com ele e colocou no corpo dele, que é a igreja, mediante a sua morte, a morte de Cristo, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, este aperfeiçoamento envolve a reconciliação com Deus. Este aperfeiçoamento, ele é progressivo. Este aperfeiçoamento envolve compreender o que Deus nos tornou, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Diz em 1 Pedro 2:10, como diz lá, nós antes não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia. Ou seja, nós estamos aperfeiçoados em Cristo, nós estamos sendo constantemente, progressivamente sendo aperfeiçoados por Cristo. Em suma, ser aperfeiçoado é ter a alma completamente preenchida a ponto de nos satisfazermos completamente em Cristo, olhando essas coisas que acabamos de ler aqui.
Mas o bom é que este aperfeiçoamento não parou ali no dia da conversão. Ele é progressivo e continua até a data presente, até esse momento de hoje. Nós estamos constantemente e progressivamente sendo aperfeiçoados por Cristo. O Senhor que nos aperfeiçoa não é qualquer pessoa, mas é o cabeça de todo principado e potestade, como diz no versículo 10, lá de Colossenses 2. Ou seja, é Ele quem tem todo o poder. Né? Interessante que esta palavra cabeça, não é, que aparece aí no versículo 10, né, que Ele é o cabeça de todo principado e potestade, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Mas no sentido que fala nesse versículo, ou seja, no sentido de autoridade, ele aparece 5 vezes no Novo Testamento para mostrar essa questão da autoridade. Ele aparece lá em Efésios capítulo 5, de 22 a 23, para mostrar que o marido ele é cabeça da esposa, para mostrar que o homem ele é cabeça da mulher. Nós não vamos ler, mas você pode anotar Efésios 5, versículo de 22 a 23. Também lá em 1 Coríntios 11, 3, diz isso também, que o esposo ele é o cabeça da mulher, o esposo é o cabeça da esposa, o homem é o cabeça da mulher. Nessa palavra cabeça, ela é usada também para mostrar a autoridade de Cristo sobre a igreja. Lá em Efésios 4 e 15, diz assim: mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Lá em Efésios 5, 23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Essa palavra cabeça é usada também para mostrar a autoridade de Cristo, não apenas sobre a igreja, mas também sobre todo o universo, como diz lá em Efésios 1, 22, que diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, sobre todo o universo. A autoridade de Cristo, ela está sobre todas as coisas, como diz aí em Colossenses capítulo 2 e 10. Jesus, o nosso Senhor, em quem estamos sendo aperfeiçoados, é a autoridade suprema sobre todo o universo e sobre todas as autoridades, incluindo os principados, ou seja, os governantes humanos. Jesus ele está acima dos reis da terra, ele está acima dos presidentes, ele está acima dos primeiros ministros. É isso que o texto quer dizer quando ele está acima de todo principado. Ele também está acima de toda potestade, ou seja, de toda na autoridade angelical e demoníaca. Jesus ele tem a autoridade sobre todos os anjos e sobre todos os demônios. Mesmo que os anjos eles sejam poderosos, como o arcanjo Miguel, como o arcanjo Gabriel, mas Jesus ele está acima deles. Mesmo que os demônios sejam poderosos como Satanás, mas Jesus está acima dele. Na autoridade de Cristo é sobre tanto sobre os principados como sobre toda a potestade, ou seja, sobre o governo humano e sobre o governo angelical. Como diz lá em Mateus 28, 18, quando Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade pertence a Cristo. E é desse Cristo que tem toda a autoridade que nós estamos aperfeiçoados. Então essa é a segunda razão, é a segunda causa que deve nos conduzir a sermos ricos no conhecimento de Cristo. E essa causa é que nós estamos aperfeiçoados em Cristo, que possui toda a autoridade no universo. Ele é o supremo em todo o universo. E a terceira causa que deve nos motivar a crescermos no conhecimento de Cristo, a sermos ricos no conhecimento de Cristo, é como diz aí no versículo 11: nele também foste circuncidados. Ou seja, essa é a terceira causa. Nós fomos circuncidados em Cristo, e isso deve nos levar a nos aperfeiçoarmos no conhecimento de Cristo.
Mas hoje eu não vou falar a respeito disso, porque tem muita coisa para falar a respeito dessa circuncisão aqui. Primeiro, nós temos que saber o que é essa circuncisão para poder nós desenvolvermos bem esses versículos 11 e 12. Então, nisso fica para a próxima pregação. Na próxima pregação, nós vamos ver essa terceira causa. Nós devemos nos esforçar para sermos ricos no conhecimento de Cristo, porque nós somos circuncidados nele. Eu não vou explicar isso agora, explico na pregação que vem. Então, lembre-se, essas são as causas que devem nos motivar a sermos ricos no conhecimento de Cristo. Não é meramente nós conhecermos a Bíblia, nós devemos nos esforçar em termos de conhecimento bíblico, não é meramente para conhecermos ou sermos mais inteligentes ou sabermos manejar bem a Bíblia, não é isso. As causas devem ser porque toda a plenitude da divindade habita no corpo de Cristo, porque você está aperfeiçoado em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade, porque você foi circuncidado em Cristo. Então, irmão, que você possa então estar motivado a ser rico no conhecimento de Cristo.